gente, graça e paz, bom dia, tudo bem? Gostoso estarmos aqui, temos cadeiras aqui disponíveis ainda, então para você que está nos assistindo aí de casa, não perca a oportunidade de estar conosco domingo que vem aqui presencial, tá bom? Estamos com todos os cuidados aqui, com os protocolos, e está um ambiente bem seguro, então fique à vontade para estar aqui conosco, ok? Muito bem, queridos, nós começamos uma série nova no domingo passado. Quem assistiu a série domingo passado? Opa, boa! Aí, para quem está nos assistindo aí do YouTube, eu acho que uns 80%, 90% aqui já viram aqui. Então, nós estamos nessa série aqui do Alelon, que talvez seja uma palavra nova para alguns, mas de extrema importância nas Escrituras. É impressionante como esta palavra grega, ela foi transliterada, né? Na verdade, a palavra correta aqui do grego é essa sombra que está aqui na areia, ó. Não sei se vocês tinham percebido. Aqui nessa arte, olha, tá ali o alfa, lambda, eta, tal, ó, ômega, tá aqui, ó. Essas aqui são as letras gregas. Muito bem. E o que essa palavra significa? Nós já vimos domingo passado, o pastor Paulo falou um pouquinho aqui sobre ela, e ela tem muito a ver com a igreja. Eu ouso dizer que talvez seja a palavra que mais reflita a prática da igreja. Por quê? Porque alelon significa mutualidade. Significa trocar experiência, significa viver em grupo, significa irmandade, fraternidade. Então, todas as vezes que vocês perceberem aí na Bíblia, escrito uns aos outros, mutualidade, são palavras que foram traduzidas geralmente do alelon. Ela aparece cerca de 100 vezes no Novo Testamento. Então, isso mostra a relevância que os autores do Novo Testamento deram para este estilo de vida que o cristianismo ensina de viver uns com os outros. Queridos, cristianismo não é para ser vivido individualmente. Não existe como eu ser cristão sozinho. O cristianismo precisa que eu esteja compartilhando a minha fé, os meus dons, os meus recursos, a minha vida com o meu próximo, com o meu semelhante. Não há como viver cristianismo individual. Muito bem, vamos dar uma olhada aí numa apresentação que a gente trouxe aí, o PPT, para a gente avançar aqui hoje. Essa arte ficou muito bonita, parabéns aí o pessoal da mídia. Agora, falar de alelon num mundo competitivo como o nosso parece algo meio antagônico, né? Porque nós, desde criança, nós aprendemos que a gente tem que chegar na frente na corrida, não é verdade? A gente fala isso para os nossos filhos, né? A gente bate palma quando ele chega em primeiro, não é? Então, a gente aprendeu que a gente precisa correr na vida. Aqui é uma corrida empresarial, né? No mundo aí dos negócios, que a gente precisa estar sempre vencendo um oponente a cada dia. E existem muitos inimigos aí pela frente. Nós precisamos derrubar algumas peças aí ao longo do caminho para que a gente tenha sucesso, não é? Aliás, o ditado popular diz que não há sucesso para todos, né? Alguns vão se destacar. E quem é que vai se destacar? Esses que são mais fortes, esses que são mais rápidos, esses que são mais espertos. Essa é a lógica que nós aprendemos desde cedo, ok? O nosso mundo é competitivo. Mas aí vem uma pessoa e coloca o mundo de cabeça para baixo. Dá para ler o que está escrito aí, gente? Jesus vem e coloca o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque até então ninguém havia falado sobre este tema como Cristo.
não existia esta ênfase tão grande no uns aos outros e no serviço, que é o que nós vamos nos focar hoje aqui, servir uns aos outros. Não existia esse foco antes de Cristo. Com esta intensidade, não. Por que Jesus coloca, então, esse mundo competitivo de cabeça para baixo? Olha só esse texto de Marcos, capítulo 12. 12 não, é o 10, né? É o 10. Vocês sabem, Jesus falando, hein, gente? Prestem atenção. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. Os governantes dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Esse é um mundo competitivo, ok? Jesus está constatando aqui algo que sempre existiu. Desde Caim e Abel, o mundo já virou uma competição. Um irmão contra o outro. Mas olha o que Jesus diz: não será assim entre vocês. Opa! Então ele veio aqui mudar um paradigma. Ele veio aqui quebrar um sistema, ok? Pelo contrário, ele fala: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro lá na corrida, deverá ser escravo de todos. E agora ele vai dar o arremate final no seu argumento. Prestem atenção. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus coloca nesse texto aqui? Primeiro ele constata que o mundo é competitivo. Depois ele diz: eu vim para quebrar esse sistema. Ok? Esse sistema de poder que os homens estão acostumados, comigo não funciona. Eu vim estabelecer um novo olhar para as relações humanas. E aí ele fala assim, olha, porque mesmo eu, o Filho do Homem, quando é o Filho do Homem aqui nas Escrituras, é o próprio Deus, é Cristo aqui, encarnado. Então ele está falando sobre ele mesmo. Porque eu, o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E como é que ele vai servir? Ele vai servir dando a vida dele em resgate pela humanidade. Então percebam que aqui o sistema de poder de Deus, de Cristo, ele é muito diferente do humano. Por que então que Jesus consegue e ele traz esta revolução nesse sistema de pensamento? Porque ele tem autoridade para isso. Ok? Quem é que tem autoridade? É quem dá o exemplo. Quem dá o exemplo tem autoridade. Um líder que faz primeiro, ele arrasta as pessoas. Ele traz junto. Não é verdade? Então vamos ver o texto que mostra Jesus dando o exemplo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim, olha, queridos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo. E qual foi a atitude de Cristo Jesus que nós devemos imitar? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Opa! Então prestem atenção aqui. Deus, Cristo é Deus, mas ele não fez questão de mostrar toda a sua divindade, todo o seu poder, toda a sua glória. Ele veio de forma humilde. Ele chegou como um de nós. Então ele precisou para isso se esvaziar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se então semelhante aos homens. Então, para Cristo se fazer semelhante a nós, ele precisou se esvaziar. Não significa que ele perdeu a sua natureza divina,
mas significa que ele não a usou com toda a sua plenitude para que ele pudesse se identificar conosco. Olha que coisa linda. Muito bem, desta forma ele se torna semelhante aos homens, e sendo encontrado nesta forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se no primeiro texto lá Jesus fala, olha, o grande, o importante, o poderoso entre nós, nessa comunidade de fé, não será aquele que será servido, mas ele dará o exemplo de servir primeiro. Eu, então, vou dar o exemplo e vou entregar a minha vida por vocês. Dessa forma, Cristo inaugura e estabelece um novo sistema de relação humana. Muito bem. Por que, então, que o serviço é tão importante para combater esse sistema de rivalidade do homem, de poder, de ganância, de querer estar sempre acima, de querer ser servido? Por quê? Porque quando nós servimos, olha só que interessante, quando eu sirvo uns aos outros, ao outro, eu destrono o orgulho com humildade. Eu também derrubo o meu egoísmo com generosidade. E eu também venço o individualismo com mutualidade. Desta forma, não está mais o eu reinando no meu coração. Eu tiro aqui esse trono do ego e eu centralizo Cristo. Cristo, então, está no centro da minha vontade e do meu querer. Percebam como há aí uma bifurcação onde nós podemos caminhar. Eu posso caminhar sendo o centro da minha vida, sendo o dono do meu nariz, não dando satisfação alguma para Deus. Isso se chama egocentrismo. Eu estou no centro das decisões, ok? Não dou satisfação para ninguém. Então, por isso, se eu estiver no centro, eu posso ser orgulhoso, eu posso ser egoísta, eu posso ser individualista, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Esta é a forma de pensar humana. Mas Cristo vem então para mudar este cenário. Então ele nos ensina a humildade, a generosidade e a mutualidade de nós trabalharmos, servirmos e ajudarmos uns aos outros. Dessa forma, então, Cristo começa a reinar em nossos corações. Primeira reflexão. Quem está reinando em seu coração? Não precisa responder, mas faça essa análise. Faça esse autoexame. Olhe para as suas decisões. Perceba quem realmente está no centro e no comando das suas ações. Pense se realmente você e eu, se nós colocamos todas as nossas decisões diante de Deus antes de tomá-las. Ok? Muito bem. Eu acho que nenhum texto reflete tão bem, e eu trouxe esse texto aqui para nós lermos juntos. Então, por favor, se quiserem abrir aí as Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 13, eu acho que é um dos textos mais icônicos para nós falarmos sobre serviço. João, capítulo 13, eu vou abrir aqui também. É uma história muito conhecida. Virou até uma tradição aí, né? Católica, né? Chamada lava-pés. Então, para quem já foi católico aí, sabe do que nós vamos ver agora. João capítulo 13, é o quarto livro do Novo Testamento, gente. Olha o que diz a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os
até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, versículo 4, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vamos para o versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Uau! Que texto lindo! Que história poderosa! O Deus do universo, o Senhor da criação, o Todo-Poderoso, que criou as galáxias, que criou o universo, que criou os planetas, né, que criou a ciência, a trigonometria, toda a tecnologia, né, tudo, ele se faz servo, escravo. Ele faz um serviço totalmente de servidão. E ele começa a lavar aqueles pés empoeirados dos seus amigos, dos seus discípulos, daqueles que estavam caminhando com ele já há 3 anos. Aqueles pés todos cheios de terra, sandálias abertas, aquele pé todo empoeirado. Aquilo foi um impacto muito grande para os seus discípulos, de tal forma que Pedro ficou tão assustado com aquilo que ele falou: Senhor, não lave os meus pés, por favor. Ou seja, a mente das pessoas sempre é de que o líder precisa ser servido e não servir aos seus liderados. Então estava muito forte na cabeça de Pedro, isso está muito forte na nossa cabeça, ainda hoje, 2000 anos depois, gente. Se nós olharmos para esta figura aqui, ainda nos choca. Ainda nos choca. Talvez se eu propusesse aqui a fazer algo parecido aqui hoje, pegar aqui uma toalha, uma bacia com água, né, e pedir para o Maurício vir aqui para eu lavar os pés dele, talvez ele se assustaria. Eu falo: não, mas você vai lavar os meus pés? Percebe como isso ainda nos choca? Por quê? Porque nós precisamos pensar com a mente de Cristo. Muito bem. Então esse texto aqui, ele fala muito conosco e ele nos dá algumas aplicações. Vamos dar uma olhada aqui então. 3 características que são muito fortes nesse texto de como nós devemos servir uns aos outros e que realmente vai ficar uma lição para nós. Primeiro, nós devemos servir cientes da nossa identidade. O que é isso? Olha o que o texto diz, olha. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. Aqui não existia uma crise de identidade para Cristo. Ele sabia quem ele era. Ok? O texto está dizendo isso. Ele sabia de onde ele havia vindo e para onde ele voltaria. Ele sabia quem ele era, o Filho de Deus. Ele, então, estava totalmente ciente da sua identidade.
Ele sabia que se ele fosse servir alguém, ele não seria diminuído. Ele não se sentiria inferior. Pelo contrário, ele confirmaria, corroboraria com o quê? Com as características do Pai. Ok? O Pai o ensinou. Ele estava em total consonância com o Pai, o Filho e o Espírito. Então, quando ele age dessa forma, ele reforça, ele confirma os valores do Pai nele. Ele não vai ser diminuído quando ele serve alguém. Isso é muito importante para nós, porque muitas vezes nós não servimos os outros porque a gente tem uma crise de identidade. A gente acha que será diminuído. A gente acha que não pega bem, né? Eu me humilhar ou fazer algo que seja pequeno para os outros. Vamos dizer que você seja um líder na sua empresa. Será que fica bem hoje você, como gerente lá do seu departamento, fazer aquele serviço mais básico, né? A separação da mercadoria, alguma coisa muito simples, levar um documento para alguém? Fala, não, eu não posso mais fazer isso. Eu já estou numa posição que eu tenho que pedir para alguém fazer isso. Seria humilhante para mim levar um documento para alguém. Eu tenho o mensageiro, tenho o estagiário, tenho o cara que entrou agora. Percebe como essa é a nossa cabeça? Isso não significa que eu vou deixar de fazer as coisas que eu preciso fazer, mas muitas vezes eu não preciso delegar as pequenas coisas, eu posso fazê-las também. E esse espírito, essa mentalidade, ela pode ser replicada em muitas outras situações da nossa vida. Quando nós insistimos em pedir para as pessoas fazer aquilo que a gente não quer fazer. Isso começa desde os serviços domésticos em casa, né? Varrer uma rua, varrer o quintal, lavar a louça. São coisas pequenas que a gente vai delegando para os outros. Não é porque a gente não sabe ou porque não tem tempo, porque fala, não, já passei dessa fase. Agora é com você. Entendeu? Não, eu já ralei muito aí. Isso nas empresas é comum, né? Cara, eu na sua posição, eu me compliquei bastante aí. Eu ia comprar lanche pro chefe, eu ia fazer isso e aquilo. Agora é a minha vez, você vai comprar para mim. Entendem como a gente quer sempre colocar esse sistema e replicar isso? Então agora que eu sou alguém, eu preciso ser servido. Mas não é isso que Jesus diz. Então, quando nós sabemos a nossa identidade, qual é a sua identidade no reino de Deus? Você é filho de Deus. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem uma nova vida, assim como eu. Nós somos pessoas que nós entendemos quem nós somos agora na família de Deus. Por isso, servir o meu irmão não me diminui. Varrer aqui a frente da igreja não me diminui. Pegar um lixo no chão não me diminui. Aliás, essa era uma das regras que eu tinha quando eu ficava olhando os colaboradores novos que chegavam na empresa. E a gente trabalhava no varejo, tinha muitos clientes ali passando tal, supermercado, e tem muitas coisas que derrubam no chão, e eu ficava observando os funcionários, os colaboradores que se abaixavam para pegar as coisas do chão. E muitas pessoas, mas a maioria delas não se abaixa. Sabe por quê? Tem a faxineira aí para limpar. Isso não é serviço meu. Né? Eu estou muito ocupado, eu tenho outras coisas importantes para fazer. Você acha que eu vou abaixar para pegar um copo que está no chão? Então, eu estou aqui fazendo outras coisas mais importantes. É isso que está no nosso coração muitas vezes. E Jesus veio confrontar tudo isso. Muito bem. Uma segunda característica que o texto nos ensina, avançando aqui, olha, no versículo 14, 15, 16, é que ele nos ensina a servir, além de conhecer a nossa identidade, servir com responsabilidade. O que é isso? Olha o que o texto diz, olha.
vocês também agora devem lavar os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Então agora isso é a nossa missão. Deus nos delegou esta tarefa de replicarmos o que Ele nos ensinou. Então Jesus não fez aquilo apenas para ficar um gesto bonito na história. Jesus fez aquilo para que nós repetíssemos isso em nosso estilo de vida. Não significa que eu vou ficar lavando o pé das pessoas todos os dias, mas significa que eu vou ter um gesto, eu vou ter um comportamento, eu vou ter uma atitude de servir as pessoas todos os dias. É isso que tem que estar por trás dos nossos relacionamentos, dos nossos uns aos outros. É exatamente isso. Nós temos agora uma missão que nos foi delegada. Ok? Muito bem. Pedro, ele vai reforçar isso. E eu gosto muito desse texto, porque ele nos ensina algumas coisas. Olha o que Pedro fala lá na sua primeira carta, capítulo 4. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Essa foi a mensagem do domingo passado. Olha o alélon aí, olha. Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros. Outro alélon aqui, ó. Mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Muito bem. Agora, olha o que eu grifei. Cada um exerça o dom que recebeu. Para quê? Para que será que Deus te deu um dom, meu querido? Muitas vezes nós pensamos exatamente o contrário. O dom que eu recebi foi para que eu me exaltasse, não é? Por isso que Deus me deu uma voz tão linda, para eu sobressair dos demais. Enquanto as pessoas cantam desafinado, eu estou afinadíssimo. Por isso eu consigo subir o tom, vou alto, todo mundo me ouve. Por isso que Deus me deu esse dom, para eu ficar em destaque. Essa é a mentalidade que muitas vezes vem no nosso coração, né? Deus me deu esse dom, essa habilidade aqui de trabalhar, de vender bem, para eu ser o melhor vendedor aqui da empresa, todos baterem palmas, eu ganhar as melhores comissões e eu ser reconhecido pela empresa, ganhar o troféu de funcionário do mês. É para isso que Deus me deu essa habilidade de relacionamento, de venda, de conversar com clientes. É isso que a gente pensa sempre, né? Deus me deu essa habilidade de comunicação para eu subir aqui e todos perceberem que eu sou eloquente, né? Que eu me comunico bem. O professor pensa, Deus me deu essa habilidade aqui de ensino para que eu seja reconhecido como uma pessoa de destaque, né? É isso que muitas vezes a gente pensa. Mas o texto fala o contrário. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que o texto está dizendo? Cada um tem um dom diferente. E estes dons só faz sentido no reino de Deus se eles se complementarem. Se aquilo que eu não sei fazer bem, o meu irmão que faz bem, fizer por nós dois. E aquilo que ele tem dificuldade e eu sou bom, eu faço também por ele. Dessa forma, eu servindo a ele com o meu dom e ele me servindo com o dom dele, nós juntos somos completos. Entendem a mentalidade de Cristo aqui? O cristianismo é isso que ele ensina. Não faz sentido eu ser uma pessoa que eu ensino muito bem e eu vou ensinar a mim mesmo. Algum professor aí já parou na frente do espelho e ficou, olha, eu preciso te ensinar que você precisa aprender estas... Não existe isso. O seu dom é para que outro seja abençoado. Ok? Só faz sentido nós recebermos dons de Deus se nós servirmos o próximo. Não é para você mesmo. Imagine que você tem um dom da cozinha, né, de cozinhar muito bem.
E aí, você acha que o seu dom é para quê? É para você fazer quilos e quilos e quilos de pães, de massas, de comida, para você comer sozinho e ficar desse tamanho? E explodir um dia? Não. O seu dom é para que você sirva a família, sirva os amigos, né? Deus me deu um dom para cozinhar, eu gosto muito disso, eu tenho prazer em servir uma refeição para minha família. Eu tenho prazer que as pessoas venham comer o que eu faço. Então eu faço, fica bom e eu dou para alguém. Eu dou um pratinho para o vizinho. Eu mando um prato para a cunhada. Eu chamo o meu irmão para comer em casa. É isso, é o prazer de servir. Muito bem. Eu gosto dessa frase aqui do Abraham Lincoln. Quem não vive para servir, não serve para viver. Forte, né? Forte essa frase, né? Como é que será que está a nossa vida, meus queridos? Como é que será que está a prática disso? Será que nós estamos vivendo para servir os outros? Ou será que nós vivemos para servir a nós mesmos? Muito bem. Na prática, então, o cristianismo nos chama para servir a nossa família com dedicação. Desde as coisas mais simples, que eu posso fazer em casa. Os jovens, os adolescentes, precisam entender que já têm responsabilidades de serviço na sua família. Eles não cresceram para serem servidos por seus pais enquanto estiverem lá. Eu fico um pouco preocupado quando eu vejo jovens maduros, ainda morando com os seus pais, com uma mentalidade infantil. E eu fico mais preocupado ainda com os pais, que acostumam os seus filhos nessa mentalidade de apenas serem servidos. Porque, é o meu filhinho, é o meu bibelô, querido, eu não quero que você passe por nenhuma situação difícil que o papai já passou, e a mamãe teve tanta dificuldade porque precisou trabalhar e estudar, então eu quero você aqui do meu ladinho, fica aqui no sofá. Não, eu pego o chinelo para você. Muitas vezes a gente confunde amor com esta situação que não ensina, não prepara para a vida, ok? Então, esse amor é doentio, esse amor não é saudável, não é um cuidado saudável, é um cuidado controlador. Você fica manipulando a atenção da pessoa em troca do seu serviço. Não é assim, nenhum dos dois lados está certo, nem quem faz e nem quem recebe. Nós precisamos ter relacionamentos equilibrados, saudáveis. Os jovens têm a sua responsabilidade em casa, os maridos também, e as esposas. Então, se todos estiverem servindo com dedicação à sua família, não fica pesado para ninguém. Se tem alguém muito cansado na sua casa e outros só tranquilos no sofá, tem um problema sério aí. O cristianismo nos chama para servir as nossas empresas, aonde nós trabalhamos, com excelência. Então nós vamos ser, sim, os melhores funcionários lá. Nós não vamos esperar que as pessoas nos peçam, nós vamos ter proatividade, nós vamos ser os primeiros a nos oferecer. Olha, chefe, eu percebi aí que a empresa está passando uma situação difícil, mas olha, eu tenho aí uma condição de poder ajudar em tal área, eu fiz um treinamento aí, eu conheço esse assunto, talvez eu possa colaborar. Então, se você quiser, e aí você vê um colega seu precisando de uma situação, eu vou ajudar. Tomem cuidado, né? Às vezes a gente ouve assim, você é bobo. Você fica ajudando as pessoas aí, ninguém te valoriza, né? Ninguém está vendo nada. Vão promover lá o outro que fica lá, né? Atrás lá da pessoa. É que eu não quero usar o ditado popular aqui, né? Mas vocês entenderam. Muito bem.
Então, as pessoas falam que a gente é bobo, mas no reino de Deus, nós somos espertos, porque o Senhor nos chama para servirmos os outros, e é Ele que está vendo. Não importa se o meu chefe não reconheça isso, ok? O meu chefe maior está vendo tudo. O cristianismo nos chama para servir a minha igreja com entusiasmo. De novo, o Carlos me chamou aqui para ficar na recepção. Eu não gosto de ficar aqui na recepção, tem que ficar de pé, esse vento aqui na porta. Gente, eu quero ficar sentado, eu já trabalhei a semana toda. Nossa, a Laís me convocando lá para dar aula para as crianças de novo. Gente, não quero. Quero tranquilidade, eu quero ser servido, eu quero sentar e tudo estar pronto para mim. Entende? As pessoas pensam às vezes que a igreja é um hotel 5 estrelas. É verdade, queridos. Chegam aqui, deixa eu ver como é que está o ar-condicionado. Se a temperatura não estiver boa, eu volto. Deixa eu ver como é que está a iluminação. Deixa eu ver quem é que está ali Olha, se alguém que for cantar, eu já vi que essa pessoa desafinou outra semana, não está legal, meus ouvidos não estão para isso. Deixa eu ver o banheiro. O pessoal está cheiroso? Nossa, pessoal. Então, olha só que coisa. Olha que comportamento é esse. É um comportamento de cliente. Entendeu? Eu dei a minha oferta aqui, então eu tenho que ser servido. Isso aqui é uma comunidade, queridos. Nós fazemos isso acontecer. Um ao outro ajudando. Se isso daqui, se a nossa igreja está bonita, é porque nós a fazemos assim. Se a nossa igreja é aconchegante, é porque nós recebemos bem as pessoas. Então, se um dia você foi recebido muito bem na recepção, você se oferece agora. Você fala, puxa, eu fui tão impactado quando eu cheguei aqui na igreja, as pessoas me receberam bem. Eu, agora que eu estou aqui acolhido e faço parte desse grupo, eu quero servir ali também. Eu quero ser bênção para uma outra pessoa que está chegando. Não é? Outro dia cuidaram tão bem ali do meu carro, organizaram certinho, foram super educados comigo, tive uma boa impressão ali com o rapaz ali no estacionamento. Mas por que eu não posso ser essa pessoa também? Por que toda semana tem que estar o Rock lá? Ou alguém? Não, eu vou dar uma folga para ele, eu vou me oferecer para isso. Né? Nossa, tomei um café tão gostoso ali, dos voluntários ali em cima. Puxa, mas espera aí, é sempre a mesma pessoa que está fazendo isso daí? Puxa, ela deve estar cansada, né? Eu vou me oferecer para fazer esse café. Puxa, as minhas crianças chegaram em casa, gente, que delícia! Olha, com desenho, falaram muito bem da tia, olha, gostaram demais lá do cultinho. Puxa vida, estou feliz com essa igreja, viu? Estão cuidando muito bem da minha criança. Então, peraí, acho que eu vou dar uma folga para a professora também. Eu vou me oferecer para fazer isso para os outros. Então, é isso, servir a igreja com entusiasmo, não é por obrigação. Isso faz toda a diferença. O cristianismo nos chama para servir a comunidade com alegria. Nós vimos aqui o Reginaldo lançando o Instituto Equipar semana passada aqui. Vocês lembram? Então, e o que esse instituto tem como prioridade? Servir a comunidade. Então, nós vamos aqui preparar vários projetos para abraçar as pessoas que precisam de algo. Então nós vamos oferecer cursos profissionalizantes, nós já servimos aqui agora cursos com artesanato, com crochê. Estamos agora querendo investir em máquinas de costura, para fazermos um curso de costura para as pessoas, para as mulheres desempregadas, para elas aprenderem uma profissão, para elas poderem vender isso, ok? Nós estamos investindo no esporte, com jiu-jitsu. Nós estamos pensando em musicalização para as crianças, carentes da comunidade, que ficam muitas vezes na rua e querem vir para cá, receber um lanche. Então, nós temos muitas coisas para fazer. Nós não lançamos ainda o Instituto com toda a força, sabe por quê? Porque a gente ainda não tem o logotipo, a comunicação visual. Talvez esse seja um dom que você tem. Se ofereça. Não é? Não, eu quero, nós não temos redes sociais ainda no Instituto. Ninguém ainda se voluntariou para isso. Não, eu vou investir, vou fazer um site para vocês.
Eu quero servir com alguma coisa. Qual é o seu dom? Vamos servir a comunidade, queridos. Servir o meu semelhante com o meu melhor. Isto é o que o cristianismo nos ensina. E para fechar o texto, lá no finalzinho, ele fala assim, olha que interessante. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Que gozado, olha que interessante. Então quer dizer que a felicidade, ela está junto com o serviço. E quando eu estou disposto a ajudar alguém, Deus me recompensa com uma satisfação enorme. Gente, só quem é voluntário sabe a satisfação que tem quando a gente faz alguma coisa em favor do próximo. É impressionante. Eu já trabalhei muito tempo em capelania hospitalar. Que coisa linda. E eu voltava para casa muito melhor do que eu saí. Eu já trabalhei em capelania prisional. Voltava para casa muito mais. Já trabalhei em capelania militar. Olha que interessante. Não tem nada que a gente faça para as pessoas que Deus não nos recompense. Aliás, isso é até orgânico. Nós sabemos o quanto há descarga de hormônios, de ocitocina, quando nós fazemos algo para alguém desinteressado. É impressionante. Como isso vem a nós uma satisfação muito grande. Fala, puxa, eu fiz o bem, eu ajudei alguém, eu estou realizado hoje. As pessoas falam, eu fiz a minha boa ação do dia, não é? Olha só esse texto de Hebreus capítulo 6 como reforça isso. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Olha que interessante, e do amor que demonstraram por Ele. Opa, olha só, e como é que nós demonstramos amor por Ele? Pois vocês ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Olha o link. Como é que eu demonstro amor por Deus? Uma das formas, ajudando os necessitados, ajudando quem precisa, sendo uma mão e um apoio e uma força e um conselho e um braço para alguém que está precisando. Isso faz todo sentido para nós, isso é cristianismo, queridos. Se nós pudermos aqui fazer um resumo então, deste João capítulo 13, é que conhecendo a nossa identidade com Deus, aprendemos a responsabilidade de servir ao nosso semelhante, com a felicidade que Ele nos dá. Se você sair com essa frase e colocar isso na prática na sua vida, meu querido, com certeza nós vamos agradar o coração de Deus. Nós venceremos esse sistema de poder humano, aonde o ego quer prevalecer, para que a gente possa estar ajudando o próximo e sendo feliz, porque é assim que Deus quer. Amém? Muito bem. Nós lemos lá Filipenses capítulo 2, e o finalzinho, o 8, ele fala assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esta mesa aqui representa isso. Esta mesa representa o sacrifício máximo que Deus fez pelos seus filhos. Entregar um filho para morrer não é para qualquer um. Se entregar voluntariamente não é para qualquer um. É algo tão sério que nenhum humano poderia fazer. Deus veio para cumprir um chamado tão grande como este, porque esta pessoa que morreria por nós teria que ser inocente, ela não poderia ter pecado. Por isso o meu e o seu sacrifício não valeria.
para pagar o preço de toda a humanidade. Por isso Deus se coloca à disposição. Cristo fala: eu vou pagar esse preço, eu vou resgatar os meus amigos, eu vou reconciliar a comunhão com os meus filhos que estão perdidos e separados pelo pecado. Esta mesa lembra isso. Aquele texto famoso da ceia de Coríntios, eu não vou ler ele, mas eu vou ler Mateus 26, 26. Enquanto eu peço ajuda aqui dos queridos já para se prepararem, olha o que diz o texto de Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo isso, que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia, queridos, ela nos transporta ao passado e nos faz lembrar o que Cristo fez por nós. Deu o seu corpo, verteu o seu sangue, que é simbolizado aqui no pão e no suco. Mas ela também nos traz ao presente. A ceia nos mostra a importância de comermos juntos. Isso é alelon, isso é mutualidade, isso é estarmos juntos. Nós não vamos comer a refeição sozinhos, nós vamos comer juntos como corpo, como igreja. Isso em memória daquele que morreu por nós e também na expectativa daquele que virá nos buscar. A ceia é em 3 momentos. Passado, Jesus venceu a condenação do pecado. O presente, Ele nos chama e nos capacita para vivermos em comunidade. E o futuro, porque Ele fala: um dia nós beberemos desta ceia, comeremos juntos no reino de Deus. Esta é a promessa de Cristo para nós. Um dia nós voltaremos para o Pai, estaremos com Ele e celebraremos esta ceia todos juntos, num corpo glorificado, aonde não há mais pecado, aonde não há mais doença, aonde não há mais choro, aonde não há mais traição, aonde não há mais inveja, aonde não há mais vingança. Esse corpo glorificado que Cristo nos promete, é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós mantemos a nossa fé em Cristo Jesus e vivemos em comunidade. Amém? Quem pode participar desse momento? Quem já reconheceu que Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. Se você ainda está no trono, não participe. Mas se Cristo já é o Senhor, aí então nós te convidamos a participar. Nós vamos distribuir agora. Quero chamar aqui os músicos. Faça uma autoanálise, meu querido. O texto de Coríntios diz para nós avaliarmos a nós mesmos e vermos em que condição que nós estamos participando da comunhão da igreja. Quem não deve participar, que é cristão? Quem está vivendo na prática do pecado e não quer abandoná-lo, não quer se arrepender. Deste, a palavra diz, é melhor que não coma. Mas, meu querido, não importa o pecado que você cometeu, se você está arrependido, o texto diz: se conserte com o Senhor, se conserte com o seu irmão,
pode ser agora, pode ser depois, mas participe da ceia do Senhor.